Aleluia, Deus. O título dessa pregação é Colocando a Casa em Ordem. Aleluia, Deus. Acho que todos nós precisamos. Existe um ditado no mundo que tropeçando é que se aprende a caminhar. E às vezes nós acabamos tropeçando diante da presença de Deus, naquilo que Deus quer. E às vezes ele é um sacrilégio que Deus nos dá para que a gente possa entender o que Deus quer. A palavra fala lá em Apocalipse: lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Então às vezes a gente vai naquela caminhada e começa a esquecer dos princípios que Deus deixou escrito para nós. E coisas acontecem na nossa vida para que nós possamos voltar atrás e lembrar que Deus existe, a promessa dele está sempre firme e que nós precisamos lembrar de onde caímos para tornar rei do dia. Muito interessante essa passagem. Fala, naqueles dias Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: assim diz o Senhor, dê instrução aos da sua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. É difícil, uma palavra dura, vindo da parte de Deus para nós. Mas às vezes é preciso que nós recebemos essa palavra dessa forma para entender. Isaías era um homem que ele fez tudo direito. Quando ele foi rei, ele governou com sabedoria, com temor a Deus, fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas ele teve muitas dificuldades. Se nós observar a palavra de Deus, o rei da Síria invadiu, matou aviso para ele temeu, ele consultou o profeta, e o profeta deu a resposta para ele, mas ele também teve os vacilos dele na caminhada com Deus, que quando vieram para visitar pessoas mal intencionadas, ele mostrou todos os bens que ele tinha para o inimigo. Mas Deus estava sempre com ele. Aleluia. Introdução. Você já imaginou uma casa de cabeça para baixo, vivendo em tempo que a família perdeu a sua referência de ser um lar? Tudo ficou o contrário. Filho partindo para um lado, marido para outro, esposa para outra. Aquela desordem total é o que está acontecendo no nosso mundo hoje. A gente vê as coisas que estão acontecendo cada dia, as cadeias superlotadas, o crime cada vez aumentando mais. Isso vem da formação, lá do berço. Vem lá do berço. Foi lido aqui hoje Provérbio 22, quando chega ali no versículo Provérbio 22, o senhor leu, né? No versículo 6 fala, ensina o menino o caminho que deve andar, até quando crescer ele não se desviará dele. Então, o que nós precisamos fazer? Eu prestei atenção ao que o bispo falou aqui também, que senta com os filhos, educa os filhos, ensina os filhos, fala da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse tempo na nossa vida para falar, para se unir, para falar do amor de Deus, para falar das coisas que Deus quer. Leia a Bíblia, porque a palavra de Deus é que nos traz entendimento, que nos dá sabedoria para lidar com as coisas concernente a esse tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo em tempos de guerra. Se nós não voltarmos para a palavra de Deus, não tiver consciência das coisas de Deus, vai ser difícil para sobreviver.
Então é muito interessante, aleluia. Poucos sabem o que é uma família no sentido patriarcal, com pai, mãe e filho. Qual seria o modelo da família de acordo com a vontade de Deus? O Senhor criou homem e mulher, Adão e Eva, e lhes ordenou. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:18. Quando Deus começou a família, quando Deus iniciou, Deus fez todas as coisas, mas Deus precisava algo diferente no meio dos animais, no meio das florestas, no meio deste universo, que fosse semelhante a Deus. Então ele criou o homem, e depois achou que o homem não deveria viver só, tirou do próprio homem, da costela do homem, uma parte onde ele fez a mulher, e fez uma família. E qual a intenção de Deus? Que essa família cuidasse de todas as mordomias de Deus, de toda a criação de Deus, que tudo submetesse ao homem e à mulher que Deus criou. Mas de repente vem a mão do inimigo para tirar aquilo do coração do homem, aquilo que Deus ordenou ao homem. Isso tem acontecido no meio da igreja nos dias de hoje. Os pais criam seus filhos. O desejo de todo pai que o filho seja educado, seja próspero, que tenha um bom caminho. Mas é necessário que a gente faça mais, algo a mais. É evidente que nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos do poder de Deus. Quando nós invocamos a Deus, e foi o que Ezequias fez. O rei Ezequias reconheceu essa ordem do Senhor por meio do profeta Isaías, para colocar em ordem a sua casa. Será que nós temos observado a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado conosco? Porque Deus fala conosco quando nós ouvimos a palavra, quando alguém está pregando, está ministrando a palavra, quando você abre a Escritura, Deus está falando. Amém. Deus está dando ordem para nós cada dia, todos os dias. Quando você abre a Escritura, Deus está falando com você, está falando comigo. E às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma superficial, parece que aquilo não está acontecendo. A gente nasce, é criança, quer ser jovem, quer ser adulto, casa, e a idade vai passando, de repente a gente chega aos 60, 70, e aí? A gente acaba não fazendo nada. Acha que a coisa vai continuar da mesma forma. Enquanto nós estamos nessa caminhada aqui na terra, nós vamos levando. Mas quando nós fecharmos nossos olhos, nós vamos entrar numa outra dimensão. Se a gente não estivermos salvo em Cristo Jesus, será muito difícil. A gente vê ali o pobre, o mendigo e o Lázaro e o rico, né? O rico tinha toda a mordomia, tinha todas as coisas, vivia regaladamente. E o pobre comendo as migalhas, o mendigo comendo as migalhas que caía da mesa dele. Mas ele era temente a Deus, ele foi para o céu. E o rico morre também, de repente vê o mendigo do seio de Abraão. Ele fala: opa, eu quero estar naquele lugar também. Mas Deus foi taxativo com ele. Lá na terra você teve tudo que você quis, e esse aqui não teve nada, só teve miséria. Então nós temos que pensar que nós vamos para outra dimensão e vamos continuar em Cristo Jesus. Mas e aqueles que não vão? Naquele dia que Jesus nos chamar, nós vamos ver, quando Jesus apartar os bodes das ovelhas, à direita está as ovelhas, à esquerda são os bodes, ali pode estar eu, e à direita pode estar alguém da minha família, ou a igreja, e olhando para lá: puxa vida, eu não fiz de acordo com aquilo que Deus
Deus me mandou fazer. Eu tive as instruções, eu tive tempo, mas eu não fiz. Ou pode eu estar do outro lado e alguém da minha família à esquerda de Jesus. Às vezes eu fico imaginando, será um dia terrível para todos nós, porque em cada lar ainda tem alguém que ainda não se converteu a Cristo, está com a vida totalmente despedaçada. Então, conforme eu disse, o título dessa pregação é colocando a sua casa em ordem. Como é que nós vamos colocar essa casa em ordem? Buscando resposta de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas na hora que o rei Ezequias ouviu essa notícia do profeta, que ele não pensou em nada disso, mas virou-se para a parede e orou humildemente ao Senhor. Ele entendeu que precisava colocar a sua vida em ordem, a sua vida espiritual, não a vida secular, mas a vida espiritual. Se a nossa vida espiritual estiver em ordem na casa de Deus, diante de Deus, tudo vai bem, tudo vai acontecer bem. Mas é interessante, como organizar a minha casa? É só observar o versículo 3 aqui, baseado nessa experiência de Ezequias, no versículo 3, onde ele faz a pequena oração: lembra-te, Senhor, peço-te. Parece que Ezequias, naquele momento, derreteu o coração para Deus. Ele buscou lá no fundo. Às vezes a gente fala um ditado do mundo aí, bom, as pessoas chegam a Deus pelo amor ou então pela dor. Ezequias tinha amor a Deus, mas aqui ele sofreu, ele teve essa doença. Isso para nos trazer esse ensinamento, que Deus pode nos castigar, que Deus pode nos maltratar. Ele mandou uma vez: vai morrer, você vai morrer. Mas então há um remédio, é você fazer como Ezequias fez, virou para a parede. Ele quis estar sozinho com Deus, ele não quis olhar para o público, para o mundo. Ele virou para a parede, porque na parede ele não viria ninguém para perturbar a oração que ele estava fazendo, a comunhão que ele queria com Deus. Amém. Ele disse: lembra-te, Senhor, peço-te. Essa é a oração que nós temos que fazer a Deus, mas nós temos que lembrar também como nós estamos com Deus. Será que nós merecemos favor de Deus? Será que nós temos procurado fazer com retidão, como Ezequias fez? Primeira ordem, a vida espiritual. Aí no versículo 3, ele continua falando: andei diante de ti com fidelidade. Se a gente vê os relatos de Ezequias, ele andou com fidelidade diante de Deus durante toda a Escritura. Agora, nós precisamos, porque a palavra de Deus fala em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Então não é ser fiel um dia, 2 dias, ou então intercalar, um dia sim, dia não. A nossa fidelidade com Deus deve ser constante. Eu falo por mim, essa pregação, cada vez que eu ministro a palavra de Deus, isso vem exortando a mim mesmo. Eu me sinto, meu Deus, isso é tão ridículo diante de ti. O que eu tenho feito para o Senhor? Eu tenho negligenciado a sua obra. Eu não tenho feito. Que servo eu tenho sido? Eu tenho sido servo mau. Porque nós podemos dar muito mais para Deus do qual nós damos. E é isso que Deus quer. Mas às vezes nós ficamos naquela tribulação. O céu e o mundo. O céu e o mundo. Então nós ficamos em cima do muro. E
a pessoa que está em cima do muro, eu ouvi até uma piada uma vez, os caras falando sobre aqueles que estavam de um lado, que estavam do outro, que estavam em cima do muro, falando com Satanás. Mas e aquele que está lá em cima do muro? Não, aquele precisa se preocupar, não, aquele já é meu. Eu tenho que buscar o que está do outro lado, porque aquele que está em cima do muro já é meu. Então nós temos que sair de cima do muro e temos que falar com confiança, como Ezequias falou aqui: andei diante de ti com fidelidade. Será que nós temos andado diante de Deus com essa fidelidade ao Senhor? Cada dia, amados, a coisa vai ser, o cinto vai se apertando, se apertando, se apertando cada vez mais. Se a gente parar e observar o que está acontecendo no mundo inteiro, gente, é só a gente parar um pouquinho, observar, ouvir os noticiários, ver os jornais. É uma coisa diabólica. É fim, é final dos tempos. E o que nós temos feito? Nós temos feito alguma coisa para Deus. Estou dizendo que a igreja está totalmente apartada, não. A igreja tem feito algo para Deus, mas isso aqui é uma forma que nós precisamos alertar, cada dia receber mais. Se nós observar a palavra de Deus aqui, em Oséias no capítulo 4, no capítulo 5 e depois no capítulo 6, eu vou só ler o título aqui, depois eu vou ler aqui no capítulo 6. O título fala no capítulo 4: Israel e Judá são ameaçadas com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Capítulo 5, o título: os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Você vê os príncipes e os sacerdotes, falando da igreja. E Oséias, então, Deus, através de Oséias, chamou a atenção de Israel brutalmente nesses 3 capítulos, nesses 2 capítulos aqui. E no verso 15 do capítulo 5, Deus fala assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, às vezes é preciso nós ficarmos angustiados, sofrendo um dano, para que nós lembramos de buscar a Deus. Agora, isso deveria acontecer naturalmente em cada um de nós. A nossa casa precisa estar preparada dessa forma para buscar a Deus. Então, por isso que a gente, esse versículo 3 aqui, do capítulo 6, fala assim, eu vou ler do 1 diante aqui. Vinde, aí a Israel alerta, eles falam assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aí eles reconheceram que Deus poderia fazer isso. Ele fez a ferida, mas eles entenderam que Deus podia curar. Então já abriu a mente de Israel. Aí ele continua dizendo: depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Olha aí, que alerta! Mas precisou que no capítulo 4, no capítulo 5, o profeta exortasse eles grandemente. Então a igreja precisa ser exortada também para se alertar, para acordar diante de Deus. Aí no versículo 3, eles falam: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E continua: como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra.
Então, quando agora nós vamos conhecendo o Senhor, porque a gente não tem como saber tudo de Deus. Jesus disse para os discípulos que, por enquanto, vocês não poderão saber todas as coisas. Que eles não estavam preparados para saber todas as coisas. Nós ainda tem muitas coisas que nós vamos precisar saber. E talvez nessa vida nós não alcançamos esse conhecimento. Aleluia, Deus. Ele foi humilde, virando-se para a parede para ter um momento sós com Deus. Será que nós temos feito isso? Um momento só com Deus, um momento da família com Deus. É muito difícil a família se unir, sentar numa mesa e vamos buscar o Senhor, todo mundo juntos. É muito difícil a família se unir dessa forma nos dias de hoje. Quando se une na mesa, as mensagens do celular e etc. coisa e tal, dispersa. A gente deveria se unir todos os dias, em um momento. Eu estava vendo o documentário da televisão sobre os países, o cara falando que os Estados Unidos não ganhavam as guerras. E esses caras reuniram para entender por que não ganhava a guerra. Aí o jornalista, perguntaram para esse jornalista, ele pensou, falou, depois eu vou dar a resposta para vocês. Mas aí ele foi buscar a resposta em cada país diferente, os costumes, os hábitos e costumes dos outros países, porque os países tinham paz, porque os países progrediam, porque tudo acontecia melhor do que no próprio Estados Unidos da América. E ele foi investigar e ele encontrou a diferença que havia, a harmonia que tinha as famílias, desde dentro da casa, nas escolas. Teve país que ele conta que não tem escolas públicas, escola particular, somente escola pública. Qual a versão? Por que é daquela não ter escola particular? Para não haver separação de povos, raça, ricos e pobres. Então, se todos estudam na mesma escola, comem na mesma mesa, então não existe essa divisão. Essa é uma educação de alguns países. Eu achei aquilo muito interessante. E a Bíblia nos ensina a fazer dessa forma, a trazer isso para dentro da nossa casa, começar dentro da nossa casa. Eu tive uma família que desabou no princípio. Eu não soube controlar meus filhos. Mas qual o conhecimento que eu tinha da palavra? Eu não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus. Eu achava que era da palavra, de qualquer jeito. E não é por aí a coisa. Muitas vezes o ensinamento que o mundo dá, que as escolas dão para os nossos filhos, é oposto do nosso ensinamento, eles não aceitam também. Então, mas o que a gente tem que fazer? Orar a Deus, assim como Ezequias orou. E Deus ouviu a oração de Ezequias. A vida espiritual norteia tudo em nosso entorno, em nosso redor. Se a família é prioridade, então precisamos orar em família. Precisamos orar em família. Mas tem família que não tem jeito, não se une. Mas vai ter um jeito. A gente joelho, dobrando o joelho, orando, buscando o Senhor. Josué fez isso. Quando Deus chamou Josué para guiar o povo, atravessar o povo, aquele rio, dar continuidade daquilo que Moisés estava fazendo com o povo de Deus, Deus falou para ele: ser forte, ser corajoso, medita no livro dessa lei de dia e de noite, e eu serei contigo. Amém. Do versículo 1 até o versículo 8 de Josué 1, foi o suficiente para Josué se encher do conhecimento de Deus, do poder de Deus, e vencer todas aquelas guerras.
Chegou lá adiante, teve um problema de um anátema, que Deus falou para não levar nada dos espojos, mas alguém roubou uma cava babilônia e as partes de ouro. Houve um problema sério, houve morte lá, o castigo de Deus veio, e aquela família morreram, e os bens deles foram queimados. Depois a gente vê lá no capítulo 24 de Josué, como Josué reúne toda a congregação dele e fala claramente no meio deles: agora vocês escolhem quem vocês querem servir, se os deuses dos amorreus, onde seus pais estavam, ou se o nosso Deus. Se você ler o capítulo inteiro de 24 de Josué, glória a Deus, é tremendo aquele capítulo. Aí ele fala abertamente: vocês escolhem, hoje vocês escolhem. Eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. amém. Aí o povo todo respondeu: nós somos fortes, da mesma forma. Não, nós estamos contigo, nós vamos adorar esse mesmo Deus. Mas então a gente precisa ser alertado a cada dia dessas coisas de Deus, porque nós esquecemos com facilidade. As coisas começam a fluir na nossa vida, e começa a dar um rumo diferente, a gente começa a desviando dos princípios de Deus. Então a fidelidade com Deus vai deixando de existir, o compromisso com Deus vai deixando de existir, e a família está crescendo, está desenvolvendo ali daquela forma. E aí? O diabo é oportunista, ele vai abraçando, ele vai chegando devagarzinho nas brechas que tem. Aleluia, Deus. A casa é um lugar de descanso, comer e fazer suas coisas pessoais, mas deve também ser um lugar de oração. Não podemos dedicar os melhores lugares da casa para a TV, para a comida ou lazer, e não ter um lugar ou um momento de oração e leitura da palavra de Deus. Eu quando Deus falou comigo ali em Jeremias 29, estava desesperado, querendo ir para São Paulo, sem saber o que ia fazer nessa cidade, acostumado com uma cidade com, na época, 10 milhões de habitantes, e vindo para aqui com 500 mil habitantes. Falei: o que eu vou fazer na minha profissão aqui nesse lugar? E Deus falou grandemente no meu coração que orasse por aquela cidade. Se a cidade prosperasse, eu também prosperaria. E eu abracei a palavra de Deus naquele momento, e Deus me deu condições de montar o meu escritório na minha própria casa. Eu falei para Deus, falei: Senhor, me dá condições para que eu possa ter o meu campo de trabalho dentro da minha própria casa, e que seja um lugar de atendimento para o meu trabalho e de adoração ao Senhor, meditação na tua palavra. Deus me deu. Amém. Eu montei o meu escritório dentro da minha casa, e ali eu adorava a Deus, eu adoro a Deus, e atendo as pessoas, e as pessoas que eu atendo, as Bíblias estão em cima da minha mesa do escritório. As pessoas veem ela invisível, eu falo da palavra de Deus com as pessoas, porque é para isso que Deus nos chamou, é para estar sempre em comunhão com Ele, sempre em comunhão com a família, sempre em comunhão com as pessoas. E nós perdemos essa comunhão. A igreja, falta comunhão na igreja, falta união na igreja. Agora, quando essa união começa a partir da nossa casa, primeiro com Deus, depois com a nossa casa, então isso se estende à igreja, os irmãos da igreja, os povos lá fora. Nós passamos a enxergar como Deus nos enxergou. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho amado por mim e por você. Nós não merecíamos a favor de Deus. Ele mandou. Ele já tinha passado tantos apuros com o povo dele, tanto sofrimento Deus teve conosco desde o princípio da criação do homem.
Deus vem lutando, querendo trazer o povo de volta para Ele. E quando chega ali, Ele resolveu de uma vez falar: bom, os profetas não adiantou. Mandou os profetas, não obedeceram, não ouviram as palavras dele, mataram os profetas. Agora vou mandar o meu próprio filho. Vai o próprio Deus falar, ensinar esse povo. E mandou Jesus. Mas Jesus também foi morto pelos principais da sinagoga, os sacerdotes que deveriam reconhecer que Jesus era Deus. E nós, às vezes, nós estamos agindo como sacerdotes. Igual ali que eu li agora há pouco, em Oséias, os príncipes e os sacerdotes foram atacados pela palavra de Deus. E nós precisamos pregar isso também, para que a igreja entenda que nós precisamos de Deus, nós temos que colocar nossa casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem. Louvado seja Deus. Segunda ordem, relacionamento. Ainda no versículo 3, a parte B, com inteireza de coração. Se tudo que nós fizermos com inteireza de coração, se nós colocar o nosso coração, quando nós pensamos numa coisa, em fazer, em buscar, em construir, nós esforçamos para aquilo acontecer na nossa vida, porque nós colocamos o nosso coração naquilo. Então, por que não colocamos o nosso coração nas coisas do reino de Deus, na união, para a igreja prosperar junto, Aleluia. Crescer? Aleluia. E quando nós fazemos isso, Deus reconhece. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro. Isso significa que o seu coração não era dividido. Então muitas vezes nós temos um coração dividido, com os problemas naturais do mundo e com a igreja de Cristo. E a palavra fala que o reino dividido, Jesus deixou bem claro isso para a gente, que o reino dividido, ele não prospera, não tem como progredir. Então, se é crente, vamos ser crente. Se nós estendermos a mão para o Senhor, eu te aceito, Senhor, como o Senhor da minha vida. A partir de hoje, o Senhor que reina em mim, o Senhor que governa em mim. Por que nós queremos dar uma mãozinha para Deus? Não, deixa Deus, que isso aqui eu vou fazer. Aleluia. Façamos isso ou aquilo, se Deus nos permitir que nós façamos. Nós temos que entender isso. Nós somos patrimônio de Deus. Nós somos mercadoria de Deus. Nós fomos feitos para Deus, criados para Ele. Nós somos ovelha do seu pasto. A ovelha obedece o seu pastor. Aleluia, Deus. A Bíblia diz: buscai-me eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Se a gente observar o 29, Jeremias 29, 11. Vamos ler o 10 também. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passado 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Essa é a promessa de Deus. Quando o povo tinha ido para o cativeiro, Deus castigou o povo com 70 anos de prisão, de cativeiros em terra distante, sob o comando de outros reis, de outros homens, de um rei, né? E foi o castigo que Deus deu pela desobediência. Mas aqui ele está falando, porque assim diz o Senhor, certamente, que passados 70 anos,
na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Ele quer cumprir essa boa palavra em cada um de nós. No 11 ele fala assim: porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem é que espera desgraça no final da vida? Ou no fim do... Não, ninguém, nem de nós queremos o melhor. Mas para nós termos o melhor, nós precisamos deleitar no Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele cumprirá o quê? O desejo do teu coração. Nós temos um desejo, mas se nós não deleitarmos no Senhor, esse desejo não será cumprido. Ezequias orou a Deus e clamou. É muito interessante essa oração que Ezequias fez. Aleluia. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, porque ele estava falando com sinceridade. Ele falava com sinceridade. Mas às vezes a gente vai à congregação, vai arrastado à congregação, fica ansioso que o tempo passa logo, para a gente deixar de ouvir o pregador falar: o cara já está falando demais, já está falando... Não! Eu aprendi uma coisa com o padre. Quando eu era criancinha, eu ouvi o padre falando, ouvi a missa inteira. E eu guardei isso comigo. Então, ouvi a palavra de Deus inteira. Enquanto Deus tem para falar para você, ouça o que Deus quer falar. Amém. Aleluia, Deus. E amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12:30. Então o princípio é esse: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua força. Eu vou fazer isso e aquilo, mas eu vou, porque Jesus vai estar comigo, o Espírito Santo vai me guiar, porque Deus vai me conduzir nesse negócio que eu estou fazendo. A minha família está despedaçada, mas Deus está no controle. Eu sei que um dia Ele vai restaurar a minha família, Ele vai trazer, Ele vai unir a minha família. Eu louvo a Deus pela família do bispo, as filhas dele que congregavam em outras congregações, hoje está aqui, louvando a Deus junto com o Pai. Isso trata de família. É isso que Deus quer de cada um de nós. Precisamos amar a Deus e ao próximo de todo o nosso coração. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas a palavra de Deus fala que o que nós quando nós deixamos de fazer para aqueles pequeninos, deixou de fazer para Deus. O que nós fizemos para aqueles pequeninos, estamos fazendo para Deus. E é isso que nós precisamos entender. Ter um coração inteiro significa não ser fingido, sem divisão. Por isso Tiago nos ensina a limpar as nossas mãos e o coração. Tiago 4:8 fala assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, ou ânimo duplo, dobre, limpai o coração. Eu gosto muito daquelas instruções de Tiago. Ele nos exorta muito. Às vezes eu fico lendo e falo: meu Deus, que palavra, que ensinamento prático. Louvado seja Deus. Nossos relacionamentos mostram se amamos ao próximo
em casa e onde ficamos à vontade e mostramos quem realmente somos. É em casa que é onde mostramos quem realmente somos. Ah, Jesus! Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não sei de vocês, irmãos, mas peço a Deus, tem misericórdia de mim. Às vezes a gente é tão grosseiro dentro da nossa casa, com esposa, com filhos. E, meu Deus, dá-nos entendimento. Me dá entendimento, Senhor, eu preciso. Eu preciso. Porque às vezes a gente maltrata tanto aquelas pessoas que estão do nosso lado, com palavras grosseiras, e Deus não quer que isso aconteça. Ficamos à vontade e mostramos quem realmente somos. Quem é você dentro das quatro paredes? Você tem amado o seu próximo? Aleluia, Deus. Seu coração está inteiro ou dividido? Para saber isso, basta analisar as discussões, brigas e momentos de raiva. Se você tem falado palavras duras com quem você deveria amar, lembre-se de que a boca fala do que o coração está cheio. Coração magoado, coração cheio de ódio, ele faz derramar coisas, palavras, depois a gente volta a se arrepender. Mas não deveria falar. Então, se a gente estiver cheio do Espírito, com certeza, o Espírito Santo nos guia. Antes de falar, ele coloca um freio na nossa boca. Para colocar os relacionamentos e o coração em ordem, basta perdoar quem te ofendeu e exercitar mais amor. Você tem amado a sua família de todo o coração? Coloca seu relacionamento em ordem. A gente precisa colocar o nosso relacionamento com as pessoas em ordem. E isso só pode acontecer quando nós voltamos para a palavra de Deus, pegamos os ensinamentos da palavra de Deus, quando nós jejuamos, quando nós quebramos, massacramos a nossa carne, para que o Espírito possa mover. Terceira ordem, atitudes, ainda no verso 3. Fiz o que era reto aos teus olhos. Nós temos que ter atitude e falar, não é assim que Deus quer que eu faça, não é dessa forma que eu devo agir, eu devo mudar, eu devo tomar uma nova atitude na minha vida, porque esse corpo, tudo que está em mim não me pertence mais, pertence a Deus. Isso é uma atitude que nós temos que tomar, que eu tenho que tomar diante de Deus, diante da minha família, diante da igreja, diante do mundo. Aleluia. Fiz o que era reto aos teus olhos. Será que nós temos feito isso diante de Deus, diante da nossa família, diante do mundo? As atitudes mostram quem realmente somos. Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. O templo estava fechado e a primeira coisa que ele fez quando se tornou rei foi mandar abrir o templo de Deus. Em 2 Crônica 29:3 foi o que ele fez. Vocês viram abrir ali o livro de 2 Crônicas, os feitos de Ezequias. Ele mandou abrir o templo de Deus que estava jogado, estava abandonado. Então ele lembrou que Deus precisava
de ter as coisas de Deus precisavam ser reconstruídas e ser refeitas. E nós hoje somos o templo de Deus. Esse templo tem que ser perfeito diante de Deus. Restabeleceu o culto ao Senhor, segundo a Crônica 29, de 20 ao 36, celebrou a Páscoa, que há muitos anos estava esquecida, segundo a Crônica 30, aleluia Deus, o capítulo inteiro, ordenou a colheita de dízimo e oferta para a casa de Deus e para o sustento dos sacerdotes e levitas, segundo a Crônica 31, versículos 2 a 21. Olha o trabalho desse homem diante de Deus. Então ele podia chegar diante de Deus: Senhor, eu fiz alguma coisa para o teu reino. Glória a Deus. Além disso, quando ele enfrentava os inimigos, como Senaqueribe, rei da Síria, antes de tudo, orava ao Senhor, segundo Reis 19, do 14 ao 19. Ele orava ao Senhor diante do perigo, diante dos problemas. E nós, às vezes, diante dos problemas, nós deixamos de apresentar as nossas causas, os nossos inimigos ao Senhor. A gente tenta resolver aquilo com a nossa própria força. E não é assim. Aleluia. E não é assim. Glória a Deus. Para quem serve a Deus. Como Ezequias mesmo disse em sua oração, suas atitudes eram retas aos olhos do Senhor, e não fazia apenas o que era certo, e não fazia apenas o que era certo aos seus próprios olhos. Ele obedecia à vontade de Deus. Muitas vezes somos assim, fazendo o que queremos e achamos correto, mas precisamos aprender a ter atitudes que seja de acordo com a vontade do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Deus observa cada passo nosso, a cada movimento nosso. Ele sabe o que você está fazendo, o que você está pensando. Aleluia. Às vezes a família está fora de ordem. Ninguém sabe quem é quem. É preciso definir os papéis. Muitas famílias são divididas porque cada um quer fazer sua própria vontade. Os filhos, ora, desobedecem ao pai, ora, desobedecem à mãe. Aleluia. E, consequentemente, os dois. E é preciso haver união, pois um reino dividido não subsiste. Marcos 3, 24. E não podem servir a dois Senhor. Lucas 16, 13. Não adianta, o reino dividido não subsiste. Nós não podemos servir a dois Senhor, servir a Deus e o mundo. Não adianta. Nós temos que colocar isso no nosso entendimento. E eu fui separado para adorar somente a Deus. Amém. Aleluia. Só assim a misericórdia de Deus chega até nós e nós recebemos favores de Deus. Aleluia. Por isso o pai e a mãe devem entrar em acordo para não dividir os filhos, confundindo-os. Para isso é preciso ter atitude que seja de acordo com a vontade do Senhor e não a nossa. Quando todos querem o que Deus manda, a união, mas se cada um buscar o seu próprio interesse, a divisão. Mas são as atitudes de você que você tem tido. Quais são as atitudes que você tem tido em sua casa? Você tem feito sua própria vontade ou o que é reto aos olhos do Senhor? Então, cada vez que a gente tentar fazer a nossa própria vontade, lembramos que nós devemos fazer a vontade do Senhor. Aleluia, Deus. Para concluir, aleluia, coloque a sua vida familiar em ordem. Quando colocamos a nossa casa em ordem, mesmo que enfrentamos problemas como Ezequias, que ficou doente
e recebeu a triste notícia de que iria morrer, Deus mandou o seu profeta voltar e reverter a situação. Deus quer reverter a situação de cada um de nós. Não pense que se você está passando por dificuldade, está passando por momentos terríveis, eu costumo sempre falar, o deserto às vezes é longo, mas não é eterno. Não é eterno. O povo de Israel, quando foi para o cativeiro, 70 anos, ali era uma vida. Aqueles já de idade morreram por lá. Sobraram poucos dos anciãos, mas eles foram resgatados do cativeiro. E isso Deus quer fazer conosco. O Senhor disse para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu, aleluia, te curarei ao terceiro dia. Te curarei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Então é uma ordem de Deus. Ele vai nos curar, Ele vai nos fazer paz, Ele vai nos ajudar. Mas o que nós temos que fazer depois de tudo? Ir à casa do Senhor, ir ao encontro de Deus e manter essa comunhão. Ezequias ainda viveu mais 15 anos livrando de seus inimigos, no versículo 6, e Deus mandou o sol andar para trás 10 minutos ou 10 graus, como um sinal, no versículo 11. Quando colocamos nossa casa em ordem para com Deus, o Senhor nos ouve, vê nossas lágrimas, cura, dá vida em abundância e faz o impossível para nossas vidas. Coloque em ordem a sua vida espiritual, seus relacionamentos e suas atitudes, e verá favores de Deus. Amém? Deus move os céus e a terra para nos abençoar. Você vê que Deus mexeu no relógio do tempo, voltou o relógio para que Ezequias tivesse mais 15 anos de vida. Ele quer fazer isso na minha vida, na sua vida, os problemas que tanto nos atormentam. Lembra da palavra de Deus em Salmo 30, versículo 5?